Olá, meus amores do nono ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura! Hoje, meus amores, nós vamos continuar falando sobre o arcadismo. Como eu havia falado para vocês na aula anterior, hoje nós só vamos falar sobre a literatura. E depois, que essa aula vai ser bem mais breve, depois que a gente terminar essa aula, vocês farão uma atividade bem gostosa, bem legal, para vocês se aventurarem e conhecerem ainda melhor, né, essa grande escola literária. Certo? Então vamos lá. A literatura, meus amores, ela vai ter muitas das características gerais que eu comentei com vocês. Porém, na literatura, nós teremos termos específicos. Então, essa literatura, ela vai ter, por exemplo, algumas palavrinhas que vão aparecer e que eu vou explicar agora que palavrinhas são essas, tá? Então, a primeira questão que nós temos que entender da literatura é que a presença da mitologia estará sempre ali nos poemas. Por que a mitologia está muito presente nos poemas do arcadismo? Porque uma das características do arcadismo é o resgate aos clássicos, ou seja, é a mímese. A mímese é esse resgate, essa volta à Idade Antiga, essa volta aos clássicos. Então, por isso que eu coloquei aqui, meus lindos, que nós teremos, né, a primeira característica na literatura, a presença desses deuses mitológicos, desses deuses gregos, desses deuses romanos. Nós vamos ver a presença deles, eles interagindo, eles conversando, eles debatendo sobre a humanidade, sobre valores, trazendo ótimas reflexões para nós, tá bom? Outra característica da literatura, que aí é um termo específico que vai aparecer sim em muitos poemas, né? A poesia está repleta deste termo. Este termo que eles acabam citando nos poemas e na poesia em geral é inutila truncate. Não sei se é assim que fala, tá, meus amores? Mas isso aqui significa o quê? Cortar tudo que é inútil. Então, corta tudo que é inútil. Lembra do barroco? Aqueles neologismos, aquelas palavras novas que acabavam dificultando muito o cultismo, ou seja, os poemas. Lembra que a gente falou? Aqui no arcadismo, não. Aqui no arcadismo, nós teremos um poema muito mais fácil da gente entender. Nós iremos ler livros muito mais tranquilos. Por quê? Porque a gente vai cortar tudo que é inútil. E corte aquelas palavras que não existem, né? Aquelas palavras que você inventa, aqueles neologismos. Corta tudo que for inútil, para que fique mais simples, para que fique mais objetivo, tá bom? O locus amoenos. O que é locus amoenos? É um refúgio ameno. Então, o refúgio ameno estará muito presente nesses poemas, né, nessa literatura. Esse poeta, né, esse escritor, esse artista, ele sai da cidade. Ele sai da cidade em busca do quê, meus amores? Em busca desse refúgio, desse lugar muito mais ameno, desse lugar muito mais seguro, desse lugar de paz, de tranquilidade, certo? Legal, nós teremos a última e não menos importante característica, que é a fugere urbem. O que é fugere urbem? Foge da zona urbana, bora para a zona rural, larga todas essas suas ambições, larga toda essa sua aparência e vai buscar a tua essência, vai ficar ali conectada com a natureza, conectada com os animais, vai realmente dar valor para o que interessa nessa vida. E não é essa ansiedade, essa vontade de ter ali metais preciosos, de conquistar bens materiais. Não é isso que você vai levar da sua vida. Então, por isso que esses poetas, por isso que esses escritores, por isso que esses artistas, eles acabam, né, trazendo muito essa ideia de sair, de abandonar, de fugir da zona urbana, né? Então, larga essa cidade, bora pro campo. Certo, meus lindos? E aí, em relação à literatura, nós teremos dois bloquinhos. Por que eu gosto sempre de repetir os outros movimentos literários? Para que vocês se lembrem. Então, vamos relembrar? Quinhentismo, quais eram os dois bloquinhos da literatura? Literatura de formação e literatura de informação. Vamos falar sobre o barroco. Quais eram os dois bloquinhos do barroco? Cultismo e conceptismo. E agora, no arcadismo, nós teremos dois bloquinhos. Quais são esses dois bloquinhos, professora? A lírica e a
épica. Então a literatura ela será dividida nessas duas grandes esferas. Vamos pensar na lírica? O que é o lirismo? O que é essa questão lírica? Lírica são os sentimentos. Então, gente, o primeiro tipo de literatura que nós observamos é aquela literatura que vai falar sobre os sentimentos, que vai trazer a poesia, que vai trazer o lirismo, ou seja, o sentimentalismo, tá bom? Então, lírica vem de sentimentalismo, de sentimento, tá bom? Já épica vem de epopeias. O que são epopeias, professora? Não adiantou nada o que você falou. Epopeias são os grandes feitos históricos. Então, a literatura épica, ela estará totalmente relacionada aos grandes feitos históricos, certo? Vamos ver agora. A lírica, meus amores, nós teremos dois grandes representantes. É claro que nós temos muito mais, né? Mas eu estou colocando aqui os principais. Dentro da literatura lírica, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, que ele faz um marco para a literatura aqui no Brasil, que ele acaba fazendo obras poéticas, e ele também faz Vila Rica. Essa obra ele acaba sendo perseguido, né, pela coroa portuguesa, porque ele faz muitas críticas à coroa, à ambição, né, às pessoas. Então ele traz muitas reflexões em Vila Rica também, tá bom? Não só ele, como o nosso Tomás Antônio Gonzaga, que também acaba fazendo duras críticas. Mas o que vocês têm que saber é que o Cláudio Manuel da Costa, ele acabou marcando o Brasil com essa obra, Obras Poéticas, tá bom? E aí nós teremos o meu Dirceu maravilhoso. Professora, você está falando coisa errada. Você acabou de falar que o nome dele é Tomás Antônio Gonzaga. Sim, o nome de registro dele é Tomás Antônio Gonzaga, que eu chamo de Gonzaga. O Gonzaga, pessoal, ele não assinava com seu próprio nome. Por que ele não assinava com seu próprio nome? Porque ele criou ali um pseudônimo. Pseudônimo é quando a gente inventa, quando a gente cria um nome. Por que ele criou um nome, meus lindos? Ele criou um nome porque ele não queria fama, ele não queria destaque, ele não queria luz. Então, por isso, né, que ele acabou querendo essa vida simples. Então, por isso que ele não assinou com seu próprio nome, porque ele não queria esse reconhecimento. Né? Ele queria ser um grande escritor, lógico, né? Mas ele não queria que as pessoas estendessem um tapete vermelho para ele passar, né? Então, por isso que ele acabou assinando suas obras como Dirceu. E Marília de Dirceu ficou muito famoso, porque Marília é a grande musa inspiradora de Dirceu. Lembrando que essa musa, ela não tem, gente, aquelas características sexuais que nem nós vimos no barroco. Aqui nós temos o amor galante, aqui nós temos o amor respeitoso. Então, por isso, a Marília de Dirceu é uma musa, é uma inspiração, é uma força, né, que Dirceu diz ter, né, nessa figura, nessa imagem. Então ele assina, né, Marília de Dirceu, porque o nome do livro é Marília, e de Dirceu ele assina como sendo o Dirceu, né, como sendo o nome dele Dirceu. Porém, como nós sabemos, ele é o Gonzaga, tá bom? E ele faz cartas chilenas que deu um bafafá na época, gente. Cartas chilenas, ele quis dar uma cutucadinha, né? Então ele quis falar sobre os valores, sobre a hipocrisia, sobre a falta de ética. Ele falou sobre várias questões, né? Que as pessoas estavam realmente se perdendo nessa ambição que não te levava para lugar nenhum. Né? Então é uma obra muito legal de ler, é uma obra extremamente crítica, extremamente reflexiva e uma obra que as pessoas que leram não gostaram, né? As pessoas que estavam ali na metrópole, que viviam dessa aparência, que viviam, né, totalmente ligadas aos bens materiais. Então deu um grande bafafá, deu uma grande polêmica esse livro, tá bom? Então é isso, gente. A parte lírica é a parte do coraçãozinho, é a parte do sentimentalismo. E agora nós vamos falar sobre a parte épica. Lembra que épica vem de epopeia. Epopeia, grandes feitos históricos, tá bom? Então, no caso da épica, da literatura épica, nós teremos Basílio da Gama, que faz a obra excelente O Uruguai, e nós teremos o Frei Santa Rita Durão, que vai fazer essa obra, né, que acredito que todo mundo já conheça, Caramuru, né, que é a invenção do Brasil. A Rede Globo chegou a fazer, né,
uma minissérie, né, uma pequena minissérie ali com poucos capítulos sobre essa obra, inspirada nessa obra. É claro que a Rede Globo acabou utilizando muito a conotação sexual, principalmente das Índias. Uma das Índias era a Camila Pitanga, enfim. Mas essa obra, ela não tem esse caráter sexual como a Globo acabou mostrando. Essa obra, meus amores, é uma obra que vai falar ali sobre a nossa origem, que vai falar sobre o nosso povo. E por isso, meus lindos, falando do nosso povo, eu gostaria, né, que vocês entendessem agora, né, que fizesse sentido aquilo que eu falei anteriormente, que muitos críticos literários apontam o arcadismo como sendo a primeira escola literária do Brasil. Por que eles apontam o arcadismo como sendo a primeira escola literária do Brasil? Porque, meus amores, nós vamos ter aqui muitos representantes, muitos escritores brasileiros, nós teremos muitas representações. Então, por isso que o arcadismo, para estes críticos literários, acaba assumindo o papel, né, de ser a primeira escola literária do Brasil. Certo, meus amores? Agora eu vou pedir para que vocês voltem para a nossa aula, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para esclarecer dúvidas e para a gente fazer uma atividade um pouquinho mais dinâmica. Muito obrigada, meus lindos!